Vivemos dias tão maus. Vivemos dias tão maus, onde engano e a vaidade reinam. É o fogo que perturba com esses valores, livra-nos de negarmos nossa fé, livra teu povo de cair. Aviva a tua obra, ó Senhor, e faz-a conhecida, mesmo que custe a vida. Usa-me com graça, ó Senhor. Vivemos dias tão maus, onde engano e a vaidade reinam. E a povo se perturba com esses valores, livra-nos de negarmos nossa fé, livra teu povo de cair. Aviva a tua obra, ó Senhor, e faz-a conhecida, mesmo que custe a vida. Usa-me com graça, ó Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor, e faz-a conhecida, mesmo que custe a vida. Usa-me com graça, ó Senhor. Para você sentar aí, irmão. Irmãos, o poste da rua deu problema aqui, então vai demorar um pouco. Uma fase caiu e a outra ficou. A fase do som caiu. Então, para a gente ficar aqui organizando o som, a gente vai começar a passar para o culto. Vamos pregar, o pastor vai pregar aqui para vocês ouvirem. Vai ser bom que vocês vão manter a atenção, o silêncio. Vamos voltar aí para a capela, da voz, não? Vamos abrir as janelas por causa do calor. Aí Deus deseja que o calor de tudo que está aqui seja embora para vocês, né? O calor da rua. Deixa os irmãos abrirem aí.
Bom, irmãos, está desde ontem aqui conosco, por ocasião do aniversário da nossa igreja, 36 anos de igreja aqui no local. Vou pedir silêncio aos irmãos aí que quiserem. Vai lá embaixo, para pertinho, tá de longe. E peço o pessoal aqui no corredor aqui, ó, para ficar em silêncio aqui comigo, por favor. Isso. Pronto. Está desde ontem aqui conosco, por ocasião dos 36 anos da nossa igreja, 26º ano de aniversário, de igreja organizada. A igreja tem um tempo a mais, por conta do tempo de congregação aqui na Barra. Nosso irmão, um amigo pessoal e colega de seminário de turma, Reverendo Chum, está aqui desde ontem conosco. Reverendo Chum, ele é pastor da Igreja Metropolitana de Alphaville, em São Paulo. Quando vocês estiverem lá, já sabem onde frequentar lá ou visitar a igreja. Ele também é professor de missiologia na área do London Jumper, de pós-graduação, tanto dos cursos de mestrado, doutorado, como também no JMC, que é o seminário nosso presbiteriano lá em São Paulo. Então, irmão, graças a Deus, Deus tem abençoado a vida desse irmão. Ele tem abençoado várias pessoas na formação de tanto de pastores como de missionários espalhados pela terra, né? Não é só no Brasil, ele tem abençoado fora do Brasil também. E Deus nos abençoou com a presença dele aqui nesse aniversário. Nós estamos tendo na igreja desde um tempo para cá, temos dado ênfase muito às missões, já temos alguns missionários que nós sustentamos, e nós temos um lema na igreja de transformar a nossa igreja uma igreja totalmente missionária, com a graça de Deus, tanto aqui nas regiões como fora do Brasil. Nós já temos 2 missionários agora, por enquanto, é pouco ainda, fora do Brasil. Temos um em Portugal, temos uma em Nova Zelândia, e temos outro projeto do Nepal que a gente estava ajudando. Quem sabe a gente retorna, e nós estamos ainda ajudando outras pessoas que nos solicitam ajuda. E quando o Chum aceitou o convite, eu fiquei muito feliz. E quem esteve aqui ontem na igreja, teve a oportunidade, alguns de vocês não puderam estar aqui ontem, estou vendo aqui o rosto de alguns, vocês deveriam ir lá no nosso canal do YouTube depois e ouvir a mensagem que o nosso irmão Chum falou ontem. Eu acho que vocês vão ter uma ideia muito boa sobre essa questão missionária, sobre a urgência da missão e sobre o tempo que está cada vez mais se findando na volta e na guarda da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu vou passar sem delongas para o nosso irmão Chum. Ele disse que fala mais baixo do que eu, então vocês vão ter que prestar mais atenção ainda do que vocês estão prestando atenção agora comigo. Então peço realmente, com todo carinho, que vocês mantenham o silêncio para a gente poder ouvir o que nosso irmão vai falar conosco nessa manhã. Ele vai pregar no culto e depois nós teremos uma escola bíblica dominical onde vocês poderão participar perguntando para ele. Tá bom? Reverendo Chum, está com a palavra. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2. Livro de Gênesis, no capítulo 2, dos versos 8 a 15. E o Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E de um rio saía do Éden para regar o jardim. De lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio
Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro é Tigre, é o que corre pelo leste da Assíria, e o quarto é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Amém. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, obrigado. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor ilumine a exposição da Tua Palavra. Nesse dia, ó Deus, onde nos falta aqui energia e luz, mas que o Senhor, ó Deus, nos sustente nesse momento para ouvirmos a Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Quando nós olhamos para como o Jardim do Éden, ele é descrito, talvez você se lembre num passeio ecoturístico que você fez, e você caminha por um lugar bonito, verde, com rios, com flores, frutos, árvores, animais, e você se sente ali reenergizado, você se sente renovado em caminhar num lugar assim, cultivado, num lugar bonito. Mas sabia que essa não é a impressão que o indígena vai ter da selva, que o missionário que vive naquele contexto vai ter? Ele sempre vai dizer que a selva é um lugar muito hostil à vida humana, que há uma força tentando expulsá-lo dali. A vida é difícil, dura, árdua e perigosa. Tanto é que muitos dos indígenas jamais devem sair sozinhos e adentrar a mata para caçar, porque realmente é um lugar perigoso. E quando nós olhamos para esse texto da Bíblia em Gênesis 2, nós não estamos aqui olhando para um lugar parasitíaco apenas, a criação maravilhosa com o verde e a natureza. Na verdade, quando nós prestamos atenção em alguns dos detalhes aqui no texto, percebemos que há coisas incomuns, como o ouro por toda parte, pedras preciosas aparecendo por toda parte, e também havia lá 2 árvores no meio desse lugar, e árvores muito, muito diferentes de árvores comuns. Uma árvore chamada a árvore da vida, e se qualquer pessoa ali comesse do fruto dessa árvore, ficaria jovem para todo sempre, né? Não envelheceria. Seria a origem de todas aquelas lendas de fonte de juventude, Santo Graal e todas as outras lendas que falam sobre o elixir da juventude, a vida eterna. E a outra árvore que ficava ali era a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde Deus coloca ali uma proibição. Então, quando nós olhamos para esses detalhes no texto, e além disso aparece que Deus plantou esse jardim na direção do Oriente, tudo indica que não era um mero jardim, mas essas mesmas referências se encontram ao longo da Bíblia. E isso está especialmente no tabernáculo e no templo. Quando você vê como Salomão constrói o tabernáculo, a descrição exata que aparece no primeiro livro dos Reis é que as paredes, as colunas do lado de dentro e de fora, todas elas estavam em alto relevo, decoradas para lembrar um jardim com palmeiras, frutas, romãs, flores espalhadas por dentro e por fora. Havia madeira por toda parte, ouro em algumas outras e pedras preciosas decorando tanto o templo quanto a estola sacerdotal. Também nós vemos a referência de 4 rios nascendo aqui. E quando você tem nascente de rios, normalmente é numa elevação montanhosa onde nascem esses grandes rios. E toda vez que o templo
é descrito, toda vez que o tabernáculo era armado, ali já na Terra Prometida, ele estava numa elevação montanhosa. Tal é a prática também dos nossos irmãos, muitas vezes, que procuram montanhas para ir lá orar, né? Muita gente gosta de subir uma montanha para orar, e isso tem a ver com como o primeiro templo, que foi o Jardim do Éden, também estava numa elevação montanhosa. Há outro detalhezinho aqui no texto, que diz que Deus plantou na direção do Oriente. Toda vez que Moisés mandava armar o tabernáculo, ela não era armada de qualquer jeito. A direção, a entrada desse tabernáculo deveria sempre ser apontada para o Oriente, a leste, onde nascia o sol, porque essa era a ordem de Deus, como está no Éden. E quando lá, nas profecias do profeta Ezequiel, o profeta é levado numa visão para o templo grandioso daquela visão, Deus o leva para a entrada que ficava ao leste. Tá? Sempre há essas referências. E quando Adão é expulso do jardim do primeiro templo, os anjos, os querubins, estão ali como uma espada, guardando a entrada para que ele não possa chegar perto. E no Santo dos Santos, naquela cortina, naquele véu, que na morte do nosso Senhor se rasgou de alto a baixo, estavam ali bordados querubins. Lembrando que você estava entrando aonde? No Santo dos Santos. Mas era uma referência a Gênesis 3, o versículo 24, onde os anjos estão com a espada flamejante guardando aquele local. Quando os filhos do sacerdote Arão levaram fogo estranho e entraram ali para o Santo dos Santos, eles morreram fulminados por aquela irreverência, porque estavam adentrando o jardim do Éden de maneira imprópria. O templo tinha alguns móveis, e esses móveis lembravam também elementos que estão aqui no jardim do Éden. A árvore da vida era representada por um móvel ali dentro do tabernáculo, que é o candelabro. O candelabro, ele deveria ser todo feito pelos artesãos, lembrando uma árvore amendoeira, de acordo com Êxodo 25, e deveria ter pétalas, flores, folhas, para lembrar o formato de uma árvore e os seus galhos, e lembrando que não há vida sem luz. O primeiro elemento que Deus criou foi a luz, e a árvore da vida era representado dessa maneira. O outro elemento ali dentro também representava essa segunda árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore era representada ali no tabernáculo por um dos móveis. Era a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança continha, dentre outros elementos, os 10 mandamentos, as tábuas da lei, que davam ao povo o conhecimento do bem e do mal. Quando a serpente fala para Eva para ela comer do fruto, Eva responde dizendo: olha, Deus falou para a gente que nós não podemos tocar no fruto e muito menos comer. E lá na época do rei Davi, quando eles recuperam a arca dos filisteus, os sacerdotes estão trazendo de volta a arca de uma maneira errada. Deveria ser trazido no ombro de levitas, com varas para não tocarem na arca, mas eles colocam para facilitar o trabalho em cima de carros de boi. E quando os bois tropeçam, o sacerdote que acompanhava, chamado Uzá, com toda boa intenção, estende a sua mão para que a arca não caia, e ele naquele lugar é fulminado, porque ele ousou tocar na arca, assim como Deus tinha ordenado, para que não tocassem no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquela época, Eva não poderia mentir, porque ela não tinha
a possibilidade de fazê-lo. Eles eram sem pecado. Então Adão não inventou e adicionou nada à ordem de Deus. Era uma ordem que eles também não tocassem. Bom, em tudo isso nós podemos ver que o Jardim do Éden, a criação, na verdade, é o primeiro templo do Senhor. E esse templo que ficava no Éden, estava circunscrito ao Éden, se limitava ao Éden, era o lugar chamado de paraíso, do lugar do deleite, que significa Éden, porque a presença de Deus estava naquele lugar. O que é o céu, irmãos? O céu é o lugar não onde não existe maldade, injustiça, tristeza, frio demais, calor demais. Mas o Éden e o paraíso, no céu também, é o lugar onde Deus está. A sua presença habita em plenitude. E na sua presença não pode haver injustiça, erro, pecado. Não pode haver nada a não ser bênção, bondade, deleite. E é isso que está acontecendo aqui no Jardim do Éden. Adão recebe uma missão logo aqui no princípio, onde não existia pecado no mundo. E essa missão é dada a ele, a grande comissão é dada a Adão no capítulo 1, versículo 28, quando ele diz assim, quando ele diz, Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre todas as coisas. Aqui nós temos 5 ordens que Deus dá para Adão. Ele deveria cumprir essas ordens, essa missão foi dada a Adão e ele deveria cumpri-la. A missão de Adão, então, consiste em obedecer, em primeiro lugar, o mandato de multiplicar e ser fecundo. E nisso ele estava fazendo missão. Por que ele estava fazendo missão ao cumprir essa ordem de Deus? Adão, no seu livre-arbítrio, poderia dizer o seguinte: Eva, minha filha, venha cá. Veja essa criação maravilhosa. Olha quanta possibilidade de paisagens, lugares bonitos, de comidas maravilhosas que Deus criou para nós. Vamos fazer o seguinte: nós não vamos ter filhos, nós vamos adotar uns pets, e a gente vai ser pai de pet, e nós vamos viajar. Vamos conhecer o Alasca, vamos conhecer o Mediterrâneo, e nós vamos nos deleitar com essas coisas maravilhosas que Deus criou, porque tudo é bênção. E eles poderiam fazer isso, mas Deus dá uma ordem a eles: sejam fecundos e multipliquem. Eles deveriam ter filhos. E por que eles precisavam ter filhos? Porque isso é uma missão. Porque nesse mundo perfeito, onde não há pecado, não há egoísmo, nós não somos e usurpamos o lugar de Deus, há a perfeita comunhão, há a perfeita adoração. E quando o homem está ali, obedecendo a essa ordem de multiplicar, missão está sendo cumprida, porque o número de adoradores na terra vai se multiplicando. E é isso que o missionário faz. O missionário sai aqui do Brasil, vai para um lugar de trevas, de coisas sinistras. E não estou falando muitas vezes de espiritismos e outras coisas ligadas à religiosidade, mas coisas do cotidiano. Um pensador indiano, cristão, discípulo do grande pastor e missionário Francis Schaeffer, chamado Vishal Mangalwadi, escreve um livrinho e nele ele descreve a seguinte situação: por que mulheres na Índia
ainda hoje precisam carregar água na sua cabeça, quilômetros e quilômetros, naquele calor escaldante, para as coisas corriqueiras. Enquanto no Ocidente, em muitos lugares, basta abrir a torneira. Porque quando essa mulher chega em casa cansada, isso acontece ao longo dos anos e dos séculos, ela vai reclamar com quem? Com o marido. Para de assistir esse jogo chato de cricket e vai lá pegar água porque eu estou cansada, eu tenho que fazer tudo nessa casa, cozinhar, cuidar das crianças, faz alguma coisa. E esse homem tem a seguinte reação: ai, que mulher chata, eu vou arrumar uma outra. Eu vou para a prostituta cultual. Eu não quero saber dessa mulher, e ela vai ser abandonada com os seus filhos, e é a coisa mais corriqueira que acontece na Índia. Por outro lado, no Ocidente, onde o cristianismo coloca o valor da família como algo essencial, e a valorização da mulher. Isso não é comum na história da humanidade. Mulher sempre foi algo como um objeto, uma posse. Mas, com o advento do cristianismo, essa mesma situação ocorre nos primórdios, em algum momento da história medieval, ou do desenvolvimento dos Estados Unidos, ou aqui do Brasil, enfim. A mulher chega cansada carregando água na cabeça e diz para o homem: ô fulano, faz alguma coisa, eu estou cansada. E esse homem vai ter qual reação? Claro, meu bem. Ele vai lá, traz a água na cabeça, sente ali o tamanho do drama e chega com a água. E no caminho ele colheu umas flores para a esposa, dizendo: olha, no caminho eu encontrei essas flores e hoje você não precisa se preocupar, porque eu vou cozinhar, eu vou dar banho nas crianças e botar elas para dormir, pode tirar o dia de folga. Um dia passa, 2 dias passam, e esse homem está cansado de fazer isso. Então ele vai juntar os homens do vilarejo e dizer: você também está cansado? Eu estou cansado. Não vamos esperar o governo não vamos esperar o rei, o prefeito, não vamos esperar, vamos resolver essa situação por conta própria. Eles se lançam no projeto de cavar poços, encanar a água e instalar torneirinhas ali para todo mundo ter água em casa. Resolvido o problema. E por quê? Porque a mulher, porque a família foi valorizada por valores éticos, morais que a palavra de Deus coloca desde o início, estabelecidos por Deus. E essas são as trevas que muitas vezes sondam esse mundo de injustiça, de tráfico humano, de escravidão, ainda em pleno século XXI. O Evangelho liberta, torna as pessoas adoradores de um Deus que é justo, de um Deus que é bondoso e quer o melhor. O que nós consideramos como óbvio, como um preceito dado, inegociável, que são os direitos humanos, isso nunca existiu na história da humanidade até o advento do cristianismo. E é isso que está acontecendo no mundo. Pessoas têm como o seu referencial a si mesmos, a sua satisfação plena, mas essa perspectiva é totalmente transformada. O eu sai do trono e Deus passa a ocupar esse trono. Mas Deus não é um imperador, um usurpador, um tirano. Deus é esse Deus bondoso, que se importa com os seus filhos. Ele poderia tratá-los como súditos, mas ele os chama de filhos. E ele foi capaz de entregar o seu filho Jesus por amor a seus súditos, que chamam de filhos. Esse é o rei bondoso, que é anunciado entre as nações. Esse é o rei bondoso que criou esse universo, esse seu reino perfeito e maravilhoso. E a palavra que mais aparece no livro de Gênesis, desde o capítulo 1, é a palavra bênção. Bênção.
Sempre que eu venho aqui para a Bahia, né, eu insisto, me leva para comer uma moqueca, né? Me leva para comer uma moqueca. E Deus ouviu essa oração, né? Ontem eu comi moqueca, hoje a gente vai comer moqueca e eu vou sair feliz, abençoado daqui, né? E, meus irmãos, para o nosso corpo ter os nutrientes, minerais e vitaminas, basta um mingauzinho preparado com alguns sais, etc. E seria mais do que suficiente, tá? Proteínas, aminoácidos, suficiente para o nosso corpo. Mas Deus poderia ter criado só isso. Deus poderia ter criado só uma variedade de árvores como eucaliptos, uma variedade de pássaros como os pardais, mas nada. Algo monótono, algo sem muito sabor, diversidade e graça. E seria suficiente para a vida. Mas Deus, Ele faz essa explosão de cores, sabores, e Ele chama isso de bênção. E espera uma reação. Sabe que reação? Quando nós nos alimentamos com algo maravilhoso, cheio de sabores, a reação que Deus espera é: eu criei isso. E que haja esse reconhecimento: obrigado, Deus, por essa bênção. Quando nós olhamos para o mar, para a criação maravilhosa, e somos curados muitas vezes do estresse, de doenças, a gente pode dizer o seguinte: obrigado, Deus, obrigado. O que falta muitas vezes na humanidade, então, é a gratidão. Não há gratidão para com Deus. E nós, crentes, devemos ser muito mais gratos, porque Ele não só criou esse mundo todo perfeito, maravilhoso, para o deleite, mas também enviou aquilo que Ele tinha de mais precioso, que o seu Filho Jesus, para solucionar um problema que a humanidade por si só, nenhuma religião poderia solucionar, que é o problema da separação, da expulsão desse jardim do Éden. Adão, então, na medida que ele obedecia essa ordem de multiplicar, multiplicava adoradores, pessoas cheias de gratidão. E a gratidão é algo tão poderosa que faz a gente generoso. A gratidão é algo tão poderoso que faz com que a gente se sinta não batendo no peito como os fariseus faziam: eu fiz pela minha força, é o meu merecimento. Não, ele vai dizer: obrigado, Deus, eu não mereço nada. E nos faz humildes, nos faz pessoas agradáveis, sociáveis. Essa adoração deveria se multiplicar. E nós podemos fazer isso hoje, cuidando muito bem dos nossos filhos, ensinando eles o caminho do Senhor, o Evangelho desde o começo. Você não pode maltratar os outros, você não é melhor do que os outros. Jesus morreu por você. O Evangelho. E também a outras pessoas que não conhecem. Quando nós falamos desse Evangelho, testemunhamos e compartilhamos com outras pessoas o Evangelho, e essas pessoas nascem de novo, se tornam bebês na fé, recém-nascidos na fé, nossos filhos espirituais. Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, você é meu filho, eu te gerei. E essa ordem, então, continua válida para os nossos dias, de que nós devemos continuar sendo fecundo e multiplicando adoradores dentro da nossa casa e no nosso entorno. A outra ordem aqui que Deus dá é de sujeitar e dominar. Sujeitar e dominar são verbos para reis da terra. Reis dominam e sujeitam. Adão deveria ser esse excelente rei da criação, esse zelador, esse prefeito que deveria cuidar de todas as coisas. Para qual finalidade? Para a glória de Deus, para a adoração. Deus criou tudo em 6 dias. No 7º, nada foi criado.
Mas se você pega e tira o dia sétimo como algo inútil, você tem um problema teológico muito, muito sério. Se o propósito é apenas trazer as coisas à existência, 6 dias sim foram mais do que suficientes. Foi em 6 dias que Deus criou todas as coisas. No sétimo, nada foi criado. Mas sem o sétimo dia, a criação estaria incompleta. Na simbologia bíblica, o número 6, na Bíblia, é sempre um número incompleto. É um número imperfeito. Lá no livro de Apocalipse, ele vai dizer que o número da besta é 666. Para dizer que os planos do diabo, no final das contas, vão dar errado. Porque é imperfeição vezes imperfeição vezes imperfeição. O problema é que as pessoas que não conhecem a Deus vivem apenas os 6 dias. Vivem apenas os 6 dias. Vivem sem o deleite em Deus, sem esse descanso que o Senhor pode dar. Lá na China, as pessoas trabalham 7 dias na semana e não tem um dia de descanso na semana. Essa ideia de um dia para o descanso na semana é um legado cristão, é um legado judaico-cristão, o Shabat. Olha que bênção nós podemos descansar nesse dia, ir para a praia, fazer coisas que vão nos trazer esse descanso do trabalho, do labor. Isso não é realidade em lugares onde essa visão de mundo não é lei, não foi estabelecida. Eles trabalham 7 dias na semana. Você tem noção do que seria uma vida de trabalhar sem descansar? Índice de suicídios altíssimos, tristeza, ansiedade, fobias. Em tudo isso, quando há um dia separado para a adoração a Deus, para o descanso a Deus, estabelecido na criação, isso também é uma grande bênção. Mas o 7º dia, ele dá significado ao porquê da criação. Imagina aqui que lá atrás, os membros mais antigos dessa igreja, que completa 36 anos hoje, estava lá no começo construindo esse prédio, que seria para o culto e a adoração. E depois de muito suor, trabalho de construção, chegou o dia da inauguração. Só que ninguém vai dar importância para esse dia da inauguração, não se faz uma festa, não se faz uma inauguração própria, simplesmente começa a usar o prédio como nada tivesse acontecido. Seria muito estranho, no mínimo, certo? Todo aquele esforço, todo aquele suor, não ter uma devida celebração, não ter o devido agradecimento a Deus. E essa é a criação sem o 7º dia. Essa é a vida de pessoas que não vivem para a glória de Deus, não tem nada a ver com o Criador e vivem as suas vidas para, sim, o deleite na natureza, nas coisas maravilhosas que existem nesse mundo que Deus criou, mas para o seu benefício, para a sua alegria e para a sua glória. Mas quando o 7º dia é estabelecido, todas as coisas são para a glória de Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor, diz o Salmo 150. Toda a nossa vida passa a ser para agradecer a esse Deus. Há uma perspectiva completamente diferente nessa criação. E o homem, Adão, o primeiro homem, recebe essa autoridade de um rei para garantir que isso continue a acontecer em toda a criação, recebendo domínio e sujeição. Sabe quem vai receber esse domínio e sujeição? Jesus Cristo. Quando o homem é expulso do jardim do Éden, ele perde esse domínio e sujeição. Mas Jesus Cristo, ele vai lá, numa certa ocasião,
e acalma uma tempestade. Qual que é o significado daquilo? Como é que Jesus tem tanto poder sobre a natureza a ponto de caminhar sobre as águas? Porque ele recebe essa autoridade de Deus de sujeitar todas as coisas, e a sua obra, a sua ressurreição, que acontece no dia do Senhor, no domingo, no dia que nós descansamos, reorganiza todo o calendário. Há um calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Há a reconfiguração do sábado para o dia da ressurreição, para que nós nos lembremos do quê? De agradecer. Adão, quando chegava no 7º dia, era o dia dele agradecer pela picanha maravilhosa que ele comia, agradecer pelo sabor do morango, da uva e de todas as bênçãos que Deus havia produzido. Esse era o dia que ele fazia isso. E nós agradecemos nesse dia pela obra de Jesus Cristo e a sua ressurreição, que faz com que a sua autoridade reja esse universo, esse mundo, com paz e justiça. Então, se a maioria do mundo hoje ela se deleita num dia de descanso, isso é obra de Jesus Cristo. Isso é obra de Jesus Cristo. Sem saber, muitas pessoas têm um dia de descanso por causa da obra de Jesus. Nós que entendemos essa realidade, deveríamos ser muito mais gratos. A terceira ordem que Adão recebe aqui é: encham a terra. Encham a terra. E esse encher da terra é um encher geográfico, é uma ocupação da população que deveria se espalhar por todos os lugares. Adão, no capítulo 2, versículo 24, diz assim, ó: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Ele deve deixar pai e mãe. Meus irmãos, nós sabemos como é complicado morar com sogra, não é assim? Como é complicado essa relação mesmo. Né? Lá na Coreia, uma das piores dores e crises sociais é porque o filho mais velho é obrigado culturalmente a morar com os pais dele, e a nora vai ter que suportar até a morte dos seus sogros. Tanto é que quando um casal está lá namorando na Ásia, isso é comum no Oriente, na China, no Japão também, quando um casal está namorando, ele a pessoa, né, a moça especialmente está apaixonada, mas algo urge no seu coração e ela tem que perguntar: você é o filho mais velho? E muitas vezes, apesar de haver amor, paixão e todas essas outras coisas, olha, eu não dou conta. E termina esse relacionamento por causa disso. As donameiras de plantão sabem que em muitos, né, das tramas ali, esse conflito sogra e nora é algo comum na cultura. Isso não é bíblico, nem nesse mundo perfeito sem pecado. Desde o começo, Deus fala: deixa o homem pai e mãe ao se juntar com a sua mulher. Na nossa cultura, que tem a herança italiana, espanhola, portuguesa, o ideal é o quê? Você construir um predinho, né? E aí no primeiro andar moram os pais. No segundo andar, o filho mais velho, casado, com os netos. No terceiro andar, o segundo filho. E chega domingo, todo mundo faz aquela macarronada, né? E esse é o sonho de alguns. E quando chega a hora do ninho vazio, que tristeza, que situação trágica para muitos. Mas nesse mundo perfeito, onde não havia pecado, Deus falou:
que eles deveriam deixar o ninho. Os filhos que se casam devem ir embora. Por que eles precisam ir embora? Por que não pode viver todo mundo junto? Não havia conflito entre nora e sogra, entre genro e sogro. Não havia, o relacionamento era perfeito. Mas não era por causa desses problemas que eles deviam deixar a casa de pai e mãe, mas por causa da missão. E a missão era de encher a terra. Eles deveriam se multiplicar, e na medida que a população mundial fosse crescendo, eles deveriam povoar toda a terra, todos os continentes. Eles deveriam deixar a casa de pai e mãe, para quê? Para que a adoração que estava só no Jardim do Éden, o ser humano está ali como um sacerdote, conduzindo a adoração a Deus. E essa adoração, que é sempre conduzida por um sacerdote, deveria se espalhar e se expandir por toda a terra, até os seus confins. Isso já no Jardim do Éden, porque essa adoração deveria encher toda a terra. A figura do sacerdote na Bíblia é essencial. Sem o sacerdote não pode haver adoração e culto a Deus. A gente vê esse padrão no Antigo Testamento. Quando um rei tentava fazer os sacrifícios, Deus falava não. E quando ele foi insistente e fez isso, como o rei Saul, ele foi rejeitado como rei. Quando um grande rei de Israel chamado Uzá também quis dar uma de sacerdote, Deus mandou lepra e ele morreu assim. Não pode haver culto sem sacerdote. E esse é o padrão bíblico também hoje no Novo Testamento. O nosso culto hoje está sobre o intermédio de um sacerdote. Não sou eu, não é o reverendo Ricardo. É o nosso Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote, que torna esse culto, que é imperfeito, perfeito diante de Deus. Ele nos representa como esse sumo sacerdote. E Adão deveria representar a criação nessa adoração. Ele é o sacerdote. E na medida que ele tinha filhos, eles eram adoradores que multiplicavam essa adoração, eles eram da linhagem sacerdotal de Adão, eles deveriam obedecer a ordem e dizer tchau. Deixa casa de pai e mãe para encher a terra, para cumprir a grande comissão que o Senhor Jesus diz lá no Novo Testamento: ide, fazer discípulos que são adoradores em essência em todas as nações. E assim, o Jardim do Éden, que está ali só naquele local. No mundo não tem coisa errada, não tem pecado. Está tudo perfeito. Não tem erva daninha crescendo, não tem animais devorando uns aos outros, não tem vírus descontrolados causando pandemias globais ou locais. Está tudo certo. Mas o que não tem no restante da criação era agradecimento, reconhecimento da bondade de Deus e a glória a Deus. E Adão deveria enviar os seus filhos para encherem a terra, e a terra estaria cheia dessa adoração. O Éden ia se expandindo, se expandindo, se expandindo por toda a terra, para que toda a terra fique cheia desse que é algo tão simples na vida humana. A mãe, com muito carinho, suor, faz aquele prato de comida. E aí os filhos dizem obrigado. Não é o mínimo do ser humano fazer isso? Da atitude de aquilo que seria um ser humano. Mas existem lugares onde a palavra obrigado não existe no dicionário. Existem crianças que vêm de lares completamente destruídos e que vão receber algo e a palavra obrigado não está ali no seu dicionário. Não foram ensinados esse básico. Agora, agradecer a Deus
por Ele ter enviado o Senhor Jesus por causa das nossas imperfeições, pecados, por aquilo que nós ferimos outras pessoas, pela maledicência, por tantas outras coisas. Como deve ser a nossa gratidão e a nossa adoração? Ela precisa ser de corpo e alma, de todo o nosso ser. E essa boa notícia, quando é espalhada no mundo, ela é transformadora. A bênção vai chegando. Como nós lemos no início do culto aqui, Gênesis 12, Abraão é chamado para sair da onde ele está e ir para outro lugar para onde Deus mostraria para quê? Qual é a finalidade? Para que ele tivesse uma vida boa, para que ele, conhecendo esse Deus, vivendo essa vida de adoração, de agradecimento a Deus, abençoasse todas as famílias da terra. E esse deve ser o nosso propósito. O seu sucesso na sua carreira, no seu trabalho. O jovem aí cheio de sonhos, que quer conquistar coisas. Você não pode se esquecer que o propósito disso tudo é que você seja abençoado. Você seja tão abençoado, mas tão abençoado, que você diga assim: nossa, chega, está transbordando de tanta coisa boa na minha vida, eu preciso compartilhar. Eu preciso fazer com que o chamado de Abraão, você vai ser abençoado para abençoar todas as famílias da terra, seja o padrão em nossas vidas. E é assim que termina o livro da Bíblia, o último livro, que é o livro de Apocalipse. Lá no capítulo 21, Deus vai dizer que a Jerusalém Celestial, ele tem 12.000 estádios de comprimento, 12.000 estádios de largura e 12.000 estádios de altura. Traduzindo para a nossa métrica, isso daria algo em torno de 2.200 quilômetros. Mais ou menos a distância entre São Paulo e Recife. Então, de acordo com essa descrição do que vai ser o céu, lá você tem 2.200 quilômetros, largura, comprimento e extensão. É um cubo com essa extensão. E aí você vai tentar fazer um cálculo. A cara de nerd não nega, né? E você vai lá e tenta fazer um cálculo matemático assim, e tenta encaixar nesse lugar, na sua superfície ali, desse planeta diminuído, mas que é em forma não redonda, mas quadrada. Bilhões de pessoas. Vamos chutar bem assim, quantos seriam os que morariam ali? 5 bilhões? Hoje a gente tem 8 bilhões. Coloca só 5 bilhões ali. Sabe qual vai ser o tamanho da sua mansão celestial, de acordo com essa dimensão? 12 metros quadrados. Um apartamentinho de 12 metros quadrados seria a sua mansão celestial. Esse é o espaço para cada um lá no céu. Se só tivessem 5 bilhões de pessoas no céu, na história da humanidade inteira. Claro que isso não é uma descrição literal. O livro de Apocalipse ele é muito simbólico. Mas o livro de Apocalipse termina dessa forma. O apóstolo João está preso, condenado à morte na ilha de Patmos. O cristianismo ainda é um movimento incipiente. Algumas milhares de pessoas, mas ainda é algo muito ínfimo comparado com o judaísmo e com as outras religiões. E ela está sendo caçada oficialmente pelo governo para exterminar aquela praga que começa a se multiplicar. E naquela situação que humanamente parece desesperadora, sem futuro algum, Deus dá essa visão para o apóstolo João
os 12.000 estádios vão se tornar um cubo cheio da glória de Deus. Quando a gente olha para os escritos romanos, aparece com uma certa frequência a expressão 12.000 estádios. 12.000 estádios, e ela se refere a uma expressão que nós temos no português, do Oiapoque ao Chuí. Do Oiapoque ao Chuí. Então, nos escritos romanos, 12.000 estádios representava a extensão territorial aproximada do Império Romano. Do Império longevo, poderoso e glorioso que era Roma. E o que ele está dizendo ali então? Ele está dizendo que do Oiapoque ao Chuí do Império Romano está cheio da glória de Deus, cheio da adoração ao Senhor, cheio da gratidão a Jesus Cristo e a sua obra gloriosa. E essa é uma visão do que iria acontecer no futuro. Mas o que é esse formato em particular que é um cubo? Quando a gente vai para a Bíblia, no livro de Reis, você tem a ordem de Salomão para a construção do templo. E lá no lugar chamado o Santo dos Santos, que é representativo do Jardim do Éden, o Santo dos Santos deveria ter 9 metros por 9 metros por 9 metros de altura. Era um espaço geometricamente no formato de um cubo. E ali era conhecido como o Santo dos Santos, onde a presença de Deus estava, a nuvem da glória de Deus pousou e permaneceu ali, naquele lugar, no templo de Salomão. E agora, na visão de João, enquanto ele estava naquela situação, ele vê, Deus mostra para ele, que todo o Império Romano se transforma no Santo dos Santos, cheio da adoração ao Senhor, como no Jardim do Éden, comunhão com Deus. E no ano 313, o imperador Constantino, ele vai simplesmente assinar um edito de Milão, apenas reconhecendo o óbvio. Mais da metade do Império Romano, em apenas 200 anos, já havia se tornado cristão. Desde os escravos até os nobres. A totalidade dos eleitos do Senhor, naquela geração, no Império Romano, foi salva. E da perspectiva espiritual, o Santo dos Santos estava ali. E esse Santo dos Santos, a partir de Roma também, continua a se expandir por toda a terra, a todos os lugares. Chegou até o Brasil. E nós temos a certeza absoluta que nessa geração a totalidade dos seus eleitos vai ser salva. E nós, por isso, precisamos continuar pregando. Os nossos irmãos assembleianos, batistas, estão pregando para que a totalidade desses eleitos seja salvo também nessa geração. E na medida que nós enviamos missionários, plantamos novas igrejas e multiplicamos adoradores, nós estamos fazendo o que Adão deveria fazer: encher a terra de gratidão, louvor ao Senhor. A gratidão gera generosidade. A gratidão gera uma humanidade mais digna, mais justa. A gratidão gera transformação. E essa gratidão, quanto mais profunda, mais generosa. Quanto mais experiência com o Senhor Jesus Cristo, maior vai ser a gratidão e a generosidade, a ponto de dizer: Senhor, eu quero oferecer um culto racional ao Senhor. Romanos 12. Vamos terminar lendo Romanos 12?
Vamos ler todos juntos? Portanto, espera todo mundo achar. Pode ler com a gente? Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque quanto maior a nossa gratidão, maior será a nossa generosidade, capaz de oferecer até mesmo, ó Deus, todo o nosso corpo, todo o nosso ser, em culto, em gratidão, em sacrifício vivo agradável a Ti, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tamanho amor derramado por Jesus Cristo, por tamanha bênção derramada sobre nossas vidas, porque o Senhor continua sendo esse Deus bondoso, justo, o Criador, que continua a transbordar esse mundo de bênçãos. E quando nós precisávamos, ó Deus, do Teu socorro, da Tua ajuda, da Tua salvação, o Senhor não negou o Seu próprio Filho, que veio morrer no nosso lugar, naquela cruz, para pagar a nossa dívida, e Te agradecermos por toda a eternidade. E essa mensagem, ó Deus, tem se espalhado por todo o mundo. Essa mensagem, ó Deus, tem transformado nações da terra. Tem transformado o continente africano. Tem transformado o continente asiático. E, Senhor, louvado seja o Teu grandioso e soberano nome. E queremos Te exaltar, porque estamos, ó Deus, dentro dos Teus propósitos eternos, sendo conduzidos para a Tua glória. Obrigado, Senhor, por cada família aqui, que recebeu também essa missão do Senhor, de louvar a Deus, de adorá-lo, de criar os seus filhos, de pregar o Evangelho aos seus parentes e amigos, para que possamos, ó Deus, ver a Tua glória encher a terra, para que o conhecimento da glória do Senhor encha a terra como as águas cobrem o mar. Em nome de Jesus, amém. Coloquemos de pé, irmãos, recebemos a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável e merecido do nosso muito bondoso Deus e Pai, toda a comunhão, consolação,